água. Ô galerinha, olha só, como eu tenho bem pouco tempo para falar da feira, eu vou usar essa aulinha para dar uma palhinha em alguns grupos. Estou fazendo sobre algumas coisas muito interessantes e que as aulas sobre essas matérias só ocorreriam em outros anos, mais para frente. Então eu gostaria de dar uma palhinha bem rápida, um pouquinho de tudo aqui, para que tu use isso como estímulo para tu ver, putz, como eu tenho coisa para estudar. Porque o ideal é que só de teu trabalho tocar nesse assunto que tocou aqui, já terias que ter ido estudar aquele assunto do ponto de vista físico. Ou seja, pegar um bom livro de física ou ir num bom site que tenha conteúdo em física, digitar o nome desse conteúdo e ler. Ler, vai surgir um monte de dúvida, aí tu vai, pô, professor, isso e aquilo. Aí eu vou sentir, pô, o negócio tá funcionando, tá valendo a pena. Esse é o objetivo da feira, né? Que tu aprenda algum conteúdo e apresente isso pro público. Luz. Cara, isso aqui dá pano pra manga. Meu Deus. Luz, o trabalho fala sobre luz. Caramba, eu poderia gastar umas 5 aulas falando sobre luz. Mas assim, ó, o mínimo do mínimo, pelo que os colegas me falaram que eu poderia falar para ajudá-los é o seguinte, luz. O primeiro experimento clássico que ajudou muito a entender a luz foi quando os cientistas pegaram 2 materiais transparentes, A e B, ar e água, por exemplo, pegaram um raio de luz bem definido e jogaram esse raio de luz contra a superfície. Eles perceberam que a luz, ao penetrar do ar na água, aproximava-se da reta normal. Isso, essa reta pontilhada, ela é chamada de reta normal por ser normal a superfície de separação entre os meios A e B. Claro que antes dessa aula, teria a aula que chama-se ótica geométrica, é a matéria geral. Lá eu falaria os princípios da ótica geométrica. A luz anda em linha reta. Os raios de luz são independentes. Os raios de luz são reversíveis. Aí eu falaria de pincel de luz, que é um conjunto de raios de luz. Pincel de luz pode ser cônico, divergente, cônico, convergente ou cilíndrico. Eu falaria que os meios ópticos são opaco, transparente e translúcido. Opaco a luz não passa, transparente a luz passa organizadamente. Translúcido a luz passa sofrendo difusão. Explicaria o que é difusão. Falaria que a luz pode ser absorvida e quando é absorvida aquece. Falaria que a luz pode bater e voltar, refletida. E essa reflexão pode ser especular ou difusa. Então tu vê, né, cara, é o mundo da ótica para introduzir pro cara. Tu vai escolher o que tu vai falar. Aí lá, depois de ter explicado os espelhos e tal, aí depois de umas aulas, aí vem refração da luz, aí vem essa aula. Então tu vê, né, eu já comecei lá do meio do caminho, para agilizar a nossa vida. Isso aqui a gente mede o ângulo de incidência, aquele aí é o ângulo de refração, já que este fenômeno que eu estou te mostrando é a refração da luz. Não entendi, professor, o que é a refração da luz? A refração da luz é o fato de a luz mudar de meio, sofrer um desvio ao mudar de meio de propagação. O índio sabe disso. O índio manja de refração da luz. Porque o índio está com o arpão, ele vai pescar o arco e flecha, né? Ele vai pescar lá, dar o peixe. Ele nunca dá arpoado ou aflechado onde ele está vendo o peixe. Ele sabe onde ele está vendo o peixe não está. Ele vê o peixe ali, ele sabe, né? O bobão não está ali não, ele está ali. Ele sabe que ele está em outro lugar. Porque a luz que sai do peixe e vai em direção ao olho do índio sofreu um desvio. Desvio esse chamado de refração. Quando a luz sai da água e vai para o ar, ela se aproxima ou se afasta da normal? Parabéns, tem galera ligada, olha só. Ela aumenta de velocidade e por isso se afasta. O índio está aqui na canoa dele. Como o cérebro do índio entende, aqui o penacho, entende que a luz anda em linha reta, para o cérebro do índio a luz anda em linha reta. O cérebro do índio diz que o peixe está ali no raso, ó. O peixe não está ali no raso, ele está mais no fundo. O índio, de tanto passar fome, percebeu isso. E ensina para o filho índio que é assim. Muita criança na cidade de Pedra, na selva de Pedra, já morreu por não saber refração. Ela vai numa casa que tem piscina, ela nunca viu, e ela, piscina, e ela se joga. Parecia que era rasa a piscina, mas era funda. Ela morre afogada, não sabia nada. Então tu vê, né? Acontece, é relativamente comum a criança olhar uma piscina, achar que é rasa, pular e ela é funda, porque o chão da piscina, na refração da luz, parece raso. É a história de tu ver
um objeto mergulhado num copo d'água e ele parecer quebrado, né? Parece quebrado, é a refração da luz. A refração ocorre com qualquer onda, na verdade, com o som inclusive. René Descartes e Snell foram caras que estudaram essa brincadeira. Antes eu falaria para vocês do índice de refração. Índice de refração é um númerozinho que a gente usa para dizer o quanto o material refrata a luz. N é o nome do índice de refração, é a letrinha para o índice de refração. Para calcular o índice de refração a gente faz C sobre V. Onde C é a velocidade da luz no vácuo, a coisa mais rápida que existe na natureza. Aparentemente, nada pode superar a velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo. Imaginem vocês, portanto, que tem um material onde a velocidade da luz é a metade da velocidade da luz no vácuo. Qual é o N deste material? 2. 2, o amigo respondeu corretamente. Tu entende que um número dividido pela sua metade dá 2? X dividido por x sobre 2 dá x vezes 2 sobre x, corta x, dá 2. Certo? Pode testar se tu duvida. 10 dividido por 5, 2. 1 dividido por 5, 2. 1 milhão dividido por meio milhão, 2. Tudo bem? Entenderam por que o amigo falou 2? Porque eu disse que esse número era metade desse. Simples, né? Beleza? Deixa eu ver se está desligado. Esse número pode ser o dobro, então? Por que não? Porque não dá para superar a velocidade da luz. Mas em Guerra das Estrelas, ou em Jornada nas Estrelas, sei lá o que preferir, uma nave alienígena tem velocidade dobra, que é o dobro da velocidade da luz. Certo? Aí daria quanto o índice de refração deste material onde a nave está se propagando? Aí daria 2, daria 1 sobre 2, desculpa. Só que nesse caso não vai acontecer. Índice de refração absoluto, o menor índice de refração absoluto que existe é o do próprio vácuo. Por definição, qual é o N do vácuo? 1. Porque se o índice de refração de um material é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no material, e se é o vácuo que eu estou falando, o N fica a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo, que dá 1. Então, por definição, o N do vácuo é 1. Qual é o N do ar? Adivinha? O N do ar, meu querido, é 1,0003. Conclusão? A velocidade da luz no ar, nada pode ser mais rápido que no vácuo, eu acabei de falar. Certo? O amigo lá atrás me confirmou que ele percebeu isso. Nada pode ser mais rápido. Se esse número está dando 1,003, quer dizer que o número de baixo é menor do que o número de cima. Tudo bem? Mas é só um pouquinho menor. Eu queria que tu conseguisse concluir. Ah, a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. É só um pouquinho mais devagar. O professor está me dizendo que a luz, quando entra na atmosfera terrestre, ela sofre refração, e então o Sol não está onde eu estou vendo? A atmosfera avacalhada, aí raio solar penetra na atmosfera, diminui de velocidade um pouquinho, e refrata, bate no teu olhinho diz, a luz anda em linha reta, e tu enxerga o Sol onde ele não está. Olha o Sol, não, ele não está ali, é uma ilusão. As estrelas, uma ilusão. Tudo ilusão. A Lua, ilusão. Está na posição errada. Estáis vendo na posição errada. É importante saber disso, né? Isso faz os dias mais longos na Terra. Porque quando a luz do Sol não penetraria na Terra ainda, ela bate na pontinha da atmosfera, refrata, já iluminando o planeta. Legal, né, cara? Fala, meu querido. Então, tipo, quando é meio-dia, o Sol não é bem no meio? Ah, aí sim! Em zênite, quando o Sol está... Mas tu vê, né? Em solstício de verão, quando tu estiver na linha do Equador, em zênite, ao meio-dia exato, só ali tu tá vendo o Sol de verdade na posição perfeita. Ou seja, nunca. Certo? Ô galerinha, outra coisa que eu ia dizer, mas tu vê quanto é bonita, né? Só para começar.
precisamos falar da refração da luz. Para finalizar, para os amigos poderem explicar o microscópio e explicarem por que estamos vivos. Eu vou falar da luz, e vou falar de biologia, e vou falar de micro-organismo. Eu tenho que linkar essas coisas, eu tenho que falar da história do microscópio, eu tenho que falar quem foi o cara. Explicar que o primeiro microscópio era uma gota de vidro polido. Uma bolinha de vidro, polido, vira uma super lente de aumento. Ele começou a ver os levedos, as leveduras, e começou a ver os micro-organismos. E explicar que é por isso que chegamos onde chegamos. Sem os antibióticos, sem a biologia, a raça humana como estamos é inimaginável. É inimaginável. Então, cara, esse trabalho é lindo, desde que bem apresentado. Ele pode ser um lixo, certo? E como eu não tinha escutado nada de física por trás, diz nenhuma palavra física, e assim, os caras não estudaram física, né? Na medida que eu conversei com um grupo, eu fiquei um pouco triste de ver um trabalho tão belo, poderia ser perfeito, ficando normalzinho e estranho. Essa é o fenômeno da refração. Tem duas leis. Primeira lei, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. Segunda lei, lei Snell-Descartes. O índice de refração do material de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao índice de refração do material de saída vezes o seno do ângulo de saída. É através dessa lei e de um pouco de matemática e de geometria que a gente consegue calcular o índice de refração exato de uma lente de microscópio. Então tem bastante coisa bonita para falar. Se vai falar de microscópio, se vai falar da luz, se vai falar da importância do estudo da luz no avanço da biologia e na atual situação, né, de avanço em relação a muitas outras ciências, é graças a esses estudos. Vale a pena falar disso. Aí depois vocês podem falar, né, da equação dos pontos conjugados de Gauss, pode falar da equação do aumento linear que funciona para espelhos e lentes, e até da equação dos construtores de lentes. Essa equação bonitinha aqui, ó, n da lente, n do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R1 e R2 são os raios de curvatura da lente. Se vocês vão usar uma gota, dá para falar que um dos raios é plano, então tende ao infinito, e dá para calcular, medir o raio da gota que tu vai usar como lente. E aí tu consegue calcular a distância focal da lente. Jogando nessa equação, tu pega lá o índice de refração da água, 1,33, o índice de refração do ar a gente usa 1, e aí tu pode calcular quantos graus tem essa lente, que nem do óculos de vocês, quantos graus tem a lente, que é a vergência da lente. Então tu vê, né, cara, se for fazer por isso, vai ficar lindo, mas também pode ficar medíocre, e a nota será medíocre também se o trabalho for medíocre, não tenho dúvida disso, eu serei bem exigente. Tratem de estudar. O importante é ter estudado. Se tivesse lido bastante sobre o assunto, bastante, eu já teria um monte de perguntas a fazer e eu teria plena confiança no teu trabalho. Outra coisa bonita que vai ser falada aqui, deixa eu dar uma olhada. A galera está querendo falar sobre som também. Cara, som é uma matéria muito bonita. Se o cara vai assistir alguma aulinha lá na internet de acústica, cara, tem muita coisa legal de acústica, mas muita coisa. Primeiro falar para as pessoas que um tom musical, uma nota musical, é na verdade a frequência do som. A frequência do som. Então assim, ó, a primeira coisa que tem que explicar para as pessoas, para o leigo, a altura não tem nada a ver com o volume. Abaixa o som, a pessoa ia ter que aumentar o grave, ia ficar... É isso que é som baixo, é grave. Dá para aumentar o som, teria que ter que aumentar o agudo, ia ficar... Isso é um som altíssimo. O Lula jamais vai conseguir falar alto. A voz dele é baixa. Por mais que ele berre, a voz dele é... Isso é baixo. Para não te esqueceres, lembra do som, o instrumento ali da banda? Ele tem o nome de baixo, porque ele faz um som baixo. Beleza? Tu vê, né, cara? A galera no dia a dia assassina a física. Não quer dizer que... mamãe, por favor, poderia diminuir a intensidade do som? Né? Fica estranho, tu vai continuar falando, baixa o som, aumenta o som. Mas no vestibular tu te arromba se tu pensar assim. Porque a altura
do som é a frequência. Frequência. Ou seja, som alto. O que é um som alto? Alta frequência. É um som agudo. Agudo. O que é um som baixo? Baixa frequência é um som grave. Então, a primeira coisa legal, explicar a origem das notas musicais, da escala musical, né, que Pitágoras, batendo nos vasos, percebia que vasos que tinham massas, uma que era o dobro da outra, faziam sons que combinavam. E vasos que não tinham uma massa relacionada com a outra, batia neles, eles faziam um som que não combinava. Então tu veio explicar, né, cara, que foi batida em jarro. Combina! Porque combinou, a massa é o dobro, é o triplo. E porra, ia ser tão bonito, né, cara, se a galera tivesse raça e organização e maturidade para fazer esse trabalho. Tem tanta coisa. Aí tu explica para a pessoa o que é intensidade sonora, que é a potência dividida pela área onde a pessoa está. Potência emitida dividido pela área. Explica que a pessoa que está longe no show escuta com menos intensidade que a pessoa que está perto do palco. Tu explica o que é eco, o que é reverberação e o que é reforço sonoro. Reforço sonoro. Por exemplo, aqui é reforço sonoro. Porque assim, cara, quando eu falo, o som não acaba depois que eu falei. Ele continua no ar. Porque o som no ar anda a 340 metros por segundo. Embora na água 1.500 metros por segundo. Embora no aço 5.000 metros por segundo. Aqui, se eu der um berro, o cara está a 340 metros. Um segundo depois ele escuta o berro. Se o berro for suficientemente alto. Porém, o som é uma onda mecânica, longitudinal. Enquanto o som está indo para lá, o ar está sacolejando dessa maneira. Ele bate na parede e volta, bate naquela parede e volta, e de novo, até ser absorvido e sumir. Ou seja, quando eu berro, o som foi e voltou na sala de aula umas 3 vezes antes de se extinguir. Só que o teu corpo reage a isso. O tímpano vibra quando eu faço o ar vibrar com minhas cordas vocais. Esse tímpano vibrante é que nem um tambor. Depois que tu bate no tambor, ele fica oscilando, vibrando. Até o quadro que não é um tambor fica. Tá vendo? Esse tempo que teu tímpano fica vibrando depois que eu sacudo o ar com a minha voz, chama-se tempo de persistência auditiva. E demora 0,1 segundo para o teu tímpano parar depois que um som atinge teu sistema auditivo. Aí tu pode falar todo o sistema auditivo, né, cara? Do estribo, da bigorna, do martelo, da cóclea, né, da conchinha do mar. Aí tu fala da conchinha do mar, porque a conchinha do mar tem o barulho do mar, que não é o barulho do mar. Explica que no teu ouvido tem uma conchinha que também amplifica os sons. Puta, é um tesão o sistema auditivo humano. Isso daria toda uma outra feira. Mas olha só, eu tava falando, tô falando aqui com vocês, passa a minha voz pela orelha do amigo, bate no colega e já volta. Muito menos de 0,1 segundo depois, o ouvido dele já está sendo invadido por uma nova onda. Quer dizer, cara, que o fato de ter paredes e ter pessoas aqui potencializa a minha voz no teu ouvido. 100 pessoas poderia achar que a pessoa do fundo ia me escutar mais fácil. Errado. 100 pessoas fica mais difícil de eu e alguém aqui na sala nos comunicarmos, porque diminui as reflexões. Sem o teto, meu Deus, se eu estivesse numa praça dando essa aula, ferrou. Mesmo que a cidade estivesse em silêncio, minha voz não teria poder para alcançá-los todos, porque o som ia passar uma vez só, basicamente, por vocês. Não ia bater nas paredes e voltar e voltar. O reforço sonoro não ocorreria. Porém, se eu vou falar daqui, ó, eu começo a sentir a minha voz tremelicar, que é terrível para mim falar. Vou até sair dali. A minha voz, parece que eu estou com a voz fraca e parece que a minha voz está vindo do fundo da sala. Quer dizer que o som, depois de ter ido e voltado, está demorando quase 0,1 segundo para chegar na minha orelha. Aí está dando uma coisa chamada reverberação. É terrível falar sobre reverberação. Porém, se eu vou em algum lugar e faço o som ir e voltar, e demorar mais que 0,1 segundo, o meu cérebro, quando o som voltou da parede lá do fundo,
o meu cérebro entende que, opa, é um novo som que está vindo, não foi ele que gritou, é outra coisa que está vindo. Porque o meu tímpano já tinha parado. Professor, não estou entendendo o que eu quero dizer. Eu estou querendo te dizer, cara, que eco, reverberação e reforço sonoro é tudo reflexão do som. A única diferença é o teu organismo. Se a parede que reflete o som está muito próxima de ti, ocorre o reforço sonoro. Parabéns, tem gente ligada. Se a parede que está perto de ti está a quase 17 metros de ti, por que 17 metros, professor? Porque 17 mais 17? 34. E o som tem velocidade de 340 metros por segundo. Andando 34 metros, vai demorar 0,1 o tempo para o teu tímpano parar de vibrar. Então, o que tu vai sentir? Reforço sonoro, eco ou reverberação depende do tempo entre a passagem do primeiro som e a passagem do som refletido. Se estás lá nos canyons, lá do Rio Grande do Sul, lá o Grande Canyon não, é um grande canyon. E aí tu lá com a tua família, aí tu tá 15 metros, tu grita, ei! Não dá sinal. Tu dá 2 passos para trás, cara, e tu grita, ei! Ei! É muito legal. Tu dá um passo para frente, ei! O berro fica longo. Tu dá 2 passos para trás, ei! Ei! É uma loucura. É 2 passos que te separam do eco e da reverberação, certo? Então tu vê, né, cara? Tem muita coisa legal para falar. Tu fala do sonar, aí tu fala do ultrassom, que dá para ver o bebezinho jogando o som lá no bebezinho, nas tripas da mamãe. Essas ondas refletem nas tripas da mamãe e no bebezinho. E com o tempo de reflexão de cada ondinha que tu joga, tu faz no computador em 3D o rostinho do bebê. Ou o submarino inimigo e mata os inimigos, para quem gosta de guerra. Tá vendo? Tem para quem ama e para quem gosta de guerra no trabalho. Muito legal. Certo? Então olha só, galerinha. Que bonito seria um trabalho sobre acústica. Isso, claro, foi só um detalhezinho. Aí tu explica que a intensidade que o ouvido humano pode captar é de 1 watt por metro quadrado a 0,00000000001 watt por metro quadrado. Por isso que a gente usa o nível de intensidade sonora, que é o decibel. Certo? Pô, é muito legal, tem muita coisa para falar. Ah, tu não escuta a tua voz verdadeira, tá? A voz que tu escuta é uma doença tua. O mundo não te escuta assim, a tua voz não tem nada a ver com o que tu escuta. Grave a tua voz, assista ela, é assim que as pessoas te escutam. Não fica chateado. Não fica chateado. É porque a tua voz chega no teu sistema auditivo pela tua caixa craniana. O som se propaga muito melhor no sólido do que nos gases. Então o que tu escuta vem pelo teu maxilar. Infelizmente, tá? Mas não se assusta. É isso mesmo, a vida é assim. Eu fiquei chocado também. Eu falei pro pai que o aparelho dele estava estragado. Papai, tá estragado. Essa minha voz não é assim. Aí ele tentou me convencer de que não era, eu não aceitei. E aí depois a tecnologia foi avançando e fui vendo que minha voz continuava esquisita e hoje eu tenho certeza que ela é assim mesmo. Certo? Mas é assustador, né? Muito triste isso. Eu achava que tinha uma voz bonita. Ô galerinha, depois, calma, não quero ficar só nisso. Isso aqui não é nada, tá? É só um pequeno detalhe. Cara, essa experiência estava tão feliz, é tão simples, cara. Se tu pegar um palito picolé, tu sai ali, ó. Tu sai agora ali na rua, tu pega um palito picolé, uns 2 palitos picolé. 2 palitos picolé tu pega. Come, cada colega come um palito picolé. Aí tu pega de repente, se tu passar aí no colégio, tu vê que tem uma taxinha às vezes, né? Em algum lugar, tu tira uma taxinha dessas, tu pede pra alguém uma taxinha e prende ele uma taxinha. Tu passa na farmácia ali do lado do I e tu compra uma seringa. Tu pede sem agulha, por favor. Só a seringa, a mais fininha que tu tiver. Mais 2 taxinhas, tu prende a seringa aqui, cara, ó. Beleza? Com uma mangueirinha tosca que tu também acha na farmácia, pronto, tu tem um braço de um robô. Se tu assopra aqui nesse caninho, o braço do robô abre. Se tu chupa ali no caninho, e sabe o que funciona assim? O freio do carro, a direção do carro, o trator que construiu esse prédio, todas as máquinas hidráulicas, todas as fábricas que fabricam as panelas e utensílios. O mundo industrial funciona através da hidráulica e da pneumática. Tudo. O freio do caminhão que trouxe tua comida para casa. Tudo. O mundo sem esse aparelho idiota
um êmbolo móvel e pressão. Demora-se, te juro, se tu for tentar fazer, isso que assim, a ideia do palito picolé me veio agora, entendeu? Mas se eu for parar pra pensar, se tu for na internet e ver, tu demora assim, 30 minutos pra fazer isso. Seria uma coisa muito legal de falar, que aí a gente ia falar pras pessoas o que é pressão, que pressão é força sobre área. Aí tu traz o videozinho do Fakir deitando na cama de prego e mostra, esse cara não sabe nada. Esse cara é um tosco que só sabe deitar numa cama de prego. Qualquer um pode deitar numa cama de prego, eu deitei lá na PUC, certo? Qualquer um deita, e tu explica por quê. Aí tu pega o vídeo do caminhão passando por cima do fortão e tu explica, esse cara não é forte porra nenhuma, senão ele tava nas Olimpíadas. Esse cara aí, o engenheiro que calculou essa apresentação pra ele, pegou a largura do pneu, dividiu pela área e percebeu que não matava ninguém aquele pneu ali. Certo? É claro que ele fez musculação para não quebrar nenhuma costela e tal, mas não matava ninguém. É uma questão de pressão, aquela ceninha lá da TV idiota lá, aquilo lá não é nada. Pressão é força sobre área, aumentando suficientemente a área, a pressão fica pequena e o corpo humano resiste à pressão, não é à força. Aí como é um caminhão passando por cima do cara, tu acha, mas não, tu vê, tudo é truque, né, cara, para enganar o cara que não entende de física básica. E aí tu conecta com o robô e com a modernidade, tu fala, olha cara, todas as máquinas, tudo veio parar hoje aqui na Feira de Ciência por causa da prensa hidráulica. E aí tu explica a ideia da prensa hidráulica, pô, é um tesão. A galera vai, a densidade, a galera que vai falar sobre densidade, eu contaria a ideia eu aproveitaria, quando eu falo densidade eu não resisto à história do Arquimedes. Vocês lembram da coroa? Contei pra vocês da coroa, não contei? O Arquimedes, ele era o cara que resolvia tudo em Siracusa. 300 anos antes de Cristo, na atual Itália, cidadezinha balneária lá, dava encrenca, chama o Arquimedes que ele resolve. E então o rei tinha presenteado a rainha com uma coroa, feita com ouro, da mais alta qualidade, o ourives real trouxe a coroa, e o rei desconfiou, esse ourives roubou ouro. Como é que eu vou enforcar esse filho da mãe se eu não tenho certeza se ele me roubou ou não roubou? Porque a massa que ele me trouxe da coroa é a massa de ouro que eu entreguei para ele. Mas acho que ele me roubou. Chama o Arquimedes. Diz que o Arquimedes veio e ficou pensando alguns dias. E aí foi tomar um banho. Naquela época, em 300 a.C., o Arquimedes tinha banheira em sua casa, como alguns. E aí a banheira bem cheiona, na hora que ele peladão mergulhou na banheira, ele percebeu a água transbordando, caindo, e era o insight que faltava. Saiu pelado, correndo pelas ruas de Siracusa, gritando, Eureka! Eureka! Seria, na língua deles, descobrir, se não me engano. E aí os soldados, querendo já transpassar o Arquimedes, né, correndo pela cidade. E aí então os caras cobriram Arquimedes e, reconhecendo o gênio, não, vamos levar pro rei, porque esse cara é fera. E aí, senhor Arquimedes, o que houve? Aí ele fala, descobri, o negócio é o seguinte, rei, nós vamos pegar uma pepita de prata pura e vamos mergulhar na água. E quando a água subir, ao subir a água, podemos medir o volume da pepita. Colocaremos a pepita de prata numa balança e acharemos a massa da pepita. E aí vamos poder dividir a massa e vamos calcular a densidade da prata pura. Faremos o mesmo com ouro puro. E assim calcularemos a densidade do ouro. Depois faremos isso com a coroa que o Senhor mandou fazer. E assim calcularemos a proporção de ouro e prata nesta coroa. Se não for a proporção do ouro que o Senhor tem, originalmente fornecido ao ourives, ele o roubou. E dito e feito, o ourives tinha roubado, tinha tirado o ouro e botado prata no lugar, diluindo um pouco do ouro. Na verdade, a gente nunca usa ouro puro, porque ouro puro é mole. A gente sempre usa uma liga, né, contendo outros metais e uma pitadinha de ouro, que é o quilate, né? Quantos quilates tem? Quantas gramas de ouro tem ali, na verdade? Bom, Arquimedes, então, tu vê, né, tem essa historinha que conta mais ou menos o nascimento dessa ideia chamada densidade. Arquimedes era construtor projetista de navio em 300 a.C. Ele sabia quanta carga um navio podia suportar. Ele sabia calcular a força que empurrava o navio para cima quando mergulhado na água. Dizem, inclusive, que ele desencalhou o navio, lembra? Agora, o cara que vai fazer qualquer experiência relacionada à densidade, seja a lâmpada de lava, ou seja qualquer outra que fale densidade, ele pode explicar, né?
a ideia de densidade e explicar que objetos menos densos flutuam em objetos mais densos. Concorda comigo? Como água flutua em óleo, como chumbo afunda em água. Tudo bem? E explicar também que quando a gente aquece o material, as moléculas tendem a ficar mais agitadas. A temperatura de um material, na verdade, mede o grau de agitação das suas moléculas. Assim, quando a gente aquece um objeto, as moléculas ficam mais agitadas e tendem a ocupar um volume maior. Se o volume de um objeto aumenta, a sua densidade diminui. E por isso que a lâmpada de lava funciona. Por isso que aquecendo o material com a lâmpada na parte de baixo, esse material diminui de densidade e vai para cima. Só que depois que ele atinge a parte superior, ele volta a esfriar. E ao esfriar, o seu volume volta a diminuir. A sua densidade volta a aumentar, ele volta a afundar. Se tu quiser dar uma explicação mais rica, que força é essa que faz o cara afundar ou flutuar, tu pode ler sobre empuxo, que é algo que eu vou te ensinar só ano que vem. O Arquimedes é o cara que sabia calcular o empuxo dos objetos. Se tu mergulhar um objeto ali, o Arquimedes sabia calcular que força que atua nesse objeto para cima. A força para baixo é o peso, né? Aqui a força para cima é chamada de empuxo. Eu brinco a galera de chamar de MiGV. MiGV. Mi é a massa específica do líquido onde o material está mergulhado, geralmente água. G, aceleração da gravidade. V, o volume do objeto mergulhado. O volume do objeto mergulhado. Por aí dá para explicar como é que um navio de aço, né, de 100 mil toneladas, carregado já, pode flutuar, certo? É porque na verdade ele está deslocando a mesma massa de água. Cada quilo que tu bota de material no navio, ele desloca 1 quilo de água, para compensar, certo? Vê que loucura, né? Então a ciência por trás da flutuação dos objetos está mais ou menos aí apresentada. Aí terias que ler bastante sobre impulso, sobre densidade e chegar assim, sabe, tendo noção do que estás falando. Pode ser básico, pode ser só isso, mas chegar assim com segurança, explicar, mostrar um videozinho, fazer a tua experiênciazinha ali, né? Se tu é uma experiência mais delicada, tu fez antes, só vai apresentar os resultados com grande qualidade. Pô, cara, ia ser tão legal para o público receber uma física aí de boa qualidade. Estamos precisados. A galera do cinema, pelo que eu vi, está bem agilizada. A galera das ondas, eu poderia falar um pouquinho mais, das ondas eletromagnéticas. Eu queria falar, né, cara, da gaiola de Faraday. O Faraday, quando descobriu, matematicamente, que dentro de um condutor, o campo elétrico é zero e o potencial elétrico é constante, ele percebeu que um sujeito cercado por metal não poderia sofrer influência de cargas elétricas externas. Ele estava tão convencido do que ele tinha descoberto, que para provar isso para a comunidade científica, ele fez uma gaiola de aço, onde ele podia entrar dentro, e conectou essa gaiola num para-raio. E ficou lá dentro da gaiola. E esperou vários raios caírem no para-raio e a gaiola ser energizada com os raios. Depois abriu a gaiola e saiu lá ileso, como ele já sabia. Certo? Então tu vê, né, cara, que interessante. Esse fenômeno é um fenômeno muito interessante que explica bastante coisa legal. Inclusive o fato de num elevador totalmente fechado em metal, o celular parar de funcionar, né? Certo? Então tem uma história bem bonita por trás disso. E explica por que todo o avião, mesmo sendo atingido por raios, volta e meia, por que não acontece nada com os passageiros, né? Mesmo quando 300 mil volts atingem a fuselagem ali, os caras lá, os passageiros, não acontece nada. E eu digo mais, hein? A pessoa pode estar pelada, molhada, em contato com o metal. Ela pode estar em contato com o metal, certo? Se ela está cercada de metal condutor, o raio pode cair a 2 centímetros da mão dela. Não acontece nada com ela. Nada. Ela sai ilesa. Pelada e molhada, em contato com o metal. E o raio caiu no metal, do lado da mão dela. Se ela está por dentro, a estrutura metálica está cercando ela por fora, ela está ilesa. Certo? A galera faz isso na TV, né? Os Mythbusters gostam lá de fazer raio artificial. O bigodudo lá, aquele maluco, pega uma pistola de água, entra numa máquina de raio lá com sei lá quantos 1000 volts e dispara de dentro da máquina, dispara um jato d'água e ele está segurando a pistola de água. E o raio só vai começar a percorrer a água depois que ele sai dessa gaiola de Faraday onde ele se encontra. Certo? Então é uma coisa muito legal essa parte. Então tem muita coisa legal para falar aí, hein, galerinha? É só estudar.